Então, como preparação para os simulados, dois simulados com prazo tranquilaço, tá? Porque não é para essa etapa, beleza? Então vou colocar prazos longos e flexíveis, beleza? Imagina você tá financiar uma casa na Caixa Econômica, 30 anos para pagar. Então, beleza. O que vai acontecer aqui? Nível um e nível 2, tá? Não é nível de dificuldade, é estilos diferentes de questões, beleza? Então tá aí. O primeiro deles é essa questãozinha gigante aqui, né? Mais informação do que dificuldade, que fala o seguinte: vamos considerar alguns conceitos, como por exemplo, primeiro, transferência de calor ocorre de uma substância de maior temperatura para a substância de menor temperatura. Também estilo Enem. Primeiro o Enem te dá uma aula, você fica até preocupado. Você falou tudo que eu sabia, vai cobrar o quê? Interpretação. Pode ser uma conta ou outra ali que vai te cobrar. Então o Enem tem essa mania, ele fala um tanto de coisa que você fala, era o que eu sabia do assunto, era isso. Aí você vai me perguntar agora uma coisa que eu não sei. Ele falou tudo que eu sabia, mas aí ele vem e te cobra uma interpretação, beleza? Item 2. Em módulo, o calor absorvido em módulo, em valores. O calor absorvido é igual ao calor liberado. É o que a gente sempre monta, né? Lá na equaçãozinha. Terceiro tópico. A administração do calor de uma substância pura, né? Lógico, ocorre da seguinte maneira, né? Eu deveria ter colocado aqui. O calor absorvido é utilizado para variar a temperatura ou para mudança de estado físico. Tá aí as fórmulas, inclusive, né? Calor MC, delta T, e aqui o ml, tá? Então, um ou outro, nunca as duas coisas, né? Não na física. Consulte a tabela 1, que tem algumas informações sobre calor específico e calor latente de algumas substâncias, tá? Nem todas têm o calor específico no estado sólido, líquido e vapor, né? Mas a maioria, pelo menos a água que eu estou querendo aqui, tá? Nem toda a tabela está preenchida porque a gente acha muita divergência, tem hora na internet sobre alguns valores aqui, tá? Calor latente, seja de fusão ou de vaporização de algumas substâncias, pelo menos as duas mais importantes estão aqui, que é a água. Informações relativas aos estados iniciais, né, da substância A, que é a água, substância B, que é a água também. A substância A encontra-se, que é a água, né, 0 graus Celsius. Temperatura final, obviamente, eu não sei. A massa, 100. A outra porção de água está a 100 graus Celsius. Não sei, obviamente, a temperatura final. E a mesma massa. Isso tem uma vantagem muito grande dependendo do que perguntar. Para a mistura entre as substâncias A, fase líquida, e B, fase líquida também, ótimo, ninguém vai mudar de fase. Foi utilizado um calorímetro ideal, como se tivesse colocado dentro de uma garrafa térmica, para que o calor fosse trocado apenas entre a substância A e a substância B. Determina a temperatura final da mistura, após o equilíbrio térmico. E aí, galera, quanto que deu? Hã? Não era aqui que eu queria colocar, perdão. E aí, galera, já começaram a rascunhar aí? Como que eu faço para resolver isso aí? Deu 50, cara. Fez conta aí para achar os 50? Ah, eu só fiz Só. 100 mais, né? Que aí deu 100 e depois eu dividi por 2. Ah, sacanagem, né? Certíssimo, meu irmão. Nesse caso, tá? Como eu estou falando da mesma substância, água, água, líquida, líquida, ninguém vai mudar de fase. Mesma quantidade de água, então você poderia falar que a temperatura final, tá? Temperatura final basta você somar as duas e dividir por. Vou colocar aqui para indicar. Basta somar as duas e dividir por 2.
Porque é a mesma substância, mesmo comportamento, mesmo calor específico, mesma massa, mesma quantidade de molécula. Então por que que vai ficar? As características são as mesmas, né? Por que que vai ficar diferente? Então aqui bastava você fazer isso, beleza? Então, tá vendo? Esse aqui é nível 2 e tá nesse nível de dificuldade, vamos dizer assim, tá? Agora, se eu fosse calcular, eu ia usar as fórmulas que ele colocou lá no início. A questão é grande, mas deu para colocar aqui. Lá no início do enunciado, que é calor absorvido, né, para seguir a regra aí, é igual ao menos ao calor liberado, certo? Então, quem absorveu, obviamente, é quem tem a menor temperatura. Ninguém mudou de fase, então ia ficar MC delta T de um lado, só que do lado do A, né? E do outro lado ia ficar menos MC delta T também, só que da substância B, né? Das características e condições B. A massa é a mesma. Fase líquida, a mesma. Variação de temperatura. Quer ver? Vamos colocar aqui, né? Final menos inicial, mas é zero. Então vai ficar só final mesmo. Do outro lado, a mesma massa, a mesma condição de estado físico, temperatura final não sei, mas a inicial 100. Então é isso aí, ó. Ia ficar 100 de um lado, que é 100 TF, e do outro lado ia ficar, opa, esqueci o sinal de menos. Ia ficar menos 100 TF, menos 100 TF. Se não fosse também, ó, você esqueceu o sinal e acabar cancelando, você não ia ter o que achar aqui. Menos 100 vezes menos 100 vai dar mais 10.000, né? Então vai ficar aqui somando 200 TF. Tá vendo como é que aquela informação de cima é útil? Dividido por igual a 10.000. Então vai ficar 10.000 aqui dividido por 200, né? Que vai dar o 100 dividido por 2, 50 graus Celsius. Então essa informação aqui é muito útil porque ela nos ajuda demais, tá? Demais. Demais. Aí aproveitando o gancho aqui para falar o seguinte, caiu assim 40 anos atrás, não, é sacanagem. Eu estava no segundo grau e o professor de física pegou e falou o seguinte. Ele falou assim, ó, tem uma senhora secretária do lar que ela quer fazer um bolo. Ai, meu, eu passei tanta raiva dessa secretária do lar. Ela quer fazer um bolo. Só que para esse bolo, só que ela não tem termômetro, olha que absurdo. Não tem termômetro. Tá, tudo bem, não ter termômetro. Mas o problema é que ela quer fazer uns bolos que tinha que ter termômetro. Aí ela quer fazer um bolo e ela tem que colocar é, um copo, né? Um copo de água a 50 graus Celsius. Então, para esse bolo dela sair, ela precisava de água a 50 graus Celsius e ela não tinha, me fez lembrar aqui a questão, e ela não tinha termômetro, tá? Ela não tinha nenhum mecanismo, termostato, nada que fosse possível medir a temperatura. Mas ela precisava desse um copo, né? Um copo padrão, um copo americano, né, que a gente fala, a 50 graus Celsius. E aí, era uma questão aberta, uma questão dissertativa. Você tinha que explicar como que ela iria adquirir, né, conseguir. Eu quase matei essa dona. 50 graus Celsius. Como que ela consegue esse copo de água a 50 graus Celsius? É até uma cozinha comum, tá? Né? Uma cozinha, se você quiser pensar em micro-ondas, em forno, em geladeira, tem gelo na geladeira? Tem. Dá para ferver água? Tá, dá. Ela tá na onde? Tá no nível do mar, então ela vai conseguir ponto de fusão zero, ela vai conseguir ponto de ebulição 100, enfim. Isso aí ela consegue, ela só não tem o tal do termômetro. E aí, galera, o que eu faço? Depois eu vou passar um tanto de perguntinhas simplesinhas igual essas aqui, tá? Pra vocês. Bem simples mesmo. Vou passar algumas. E aí, o que eu faço?
Vocês nem comparam comigo na época, né? Eu fiquei com raiva da Doninha. Vocês não precisam ficar com raiva não. Hoje vocês têm condição de resolver isso aí. E aí? O que que deu? Qual que é a solução? Ir na farmácia e comprar um termômetro, né? Seria uma solução interessante. E aí, galera? Essa questão aqui, ela fala sobre exatamente isso aí. Ela teria que fazer o quê? Pegar gelo, né? Que ela tem certeza que ele só vai derreter quando ele tiver com ponto, né? Quando ele chegar no ponto de fusão dele, que é 0 graus Celsius. Ela tá no nível do mar, bacaninha lá. Então, ela vai ter que esperar esse gelo derreter. Assim que ele derreter, né? Que ela tá vendo uma fagulhazinha lá, uma faíscazinha ou outra lá de gelo, ótimo. Ela pode pegar meio copo dessa água. Porque ela vai ter certeza que essa água está zero. Porque acabou de derreter o gelo. Outra coisa que ela pode fazer é pegar a água e ferver a água. Quando ela ferver, ou seja, atingir o ponto de ebulição, né? Aí ela tem certeza, no nível do mar, bonitinho, né? Salvador, Porto Seguro, lá de boa. Ela consegue, ela atinge os 100 graus Celsius, né? Então ela tem os dois extremos. Ela pega meio copo da água que acabou de derreter e pega meio copo da água que acabou de ferver e junta as duas. Aí ela vai ter uma temperatura final, né? Ela vai ter meio copo de um, meio copo do outro, ela vai ter um copo então a 50 graus Celsius. Aí ela faz esse raio desse bolo dela, espera que esse bolo seja muito bom, né? Vai ser uma coisa assim, fora da, do mundo, essa coisa assim, surreal esse bolo. Aí você vai lá, que dá certinho, beleza? Tiveram outras propostas, eu lembro que tinha um colega meu que propôs medir o tempo, né? O tempo que a água gasta, né? Você pegar o gelo que acabou de derreter ali, o tempo que ela gasta para ferver, né? Mas de todo jeito você tem que pegar o ponto de fusão, colocar ali, medir o tempo, né, que vai gastar para ferver. Tem algumas condições que poderia o clima, até você fazer isso, o clima mudar, a fonte de calor, que é do fogão, não ser uma fonte constante, ela pode ser uma fonte um pouco variável de fornecimento de energia, mas enfim, não é a mais precisa, mas você medir o tempo até chegar em 100 graus Celsius, né? Aí, sei lá, cara, gastou 5 minutos, né? Aí eu falei, aí eu, beleza, peguei o gelo de novo, esperei 2 minutos e meio, chegou na metade. Vai dar certo? Vai. Eu vou te dizer que não é tão preciso quanto você pegar o gelo que acabou de ferver, de derreter, perdão, pegar a água que acabou de ferver, misturar e ter certeza que ali vai botar nesse bolo seu e que vai estar 50 graus. Mas não é de todo errado propor medir o tempo do aquecimento dessa água que está acabou de descongelar e pegar metade do tempo para chegar na metade da temperatura, né? Agora, você tem que garantir que a fonte de calor, né, é constante. Então você teria 50 com nível maior de erro, você teria sim, beleza? Fiquei com raiva, você vai botar esse copo a 50 graus Celsius não vai adiantar nada, que vai entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Então esse aí é o nível 2. Nível 2 usando o gráfico, já vou para ele que é o mais complicadinho. Essas informações são padrões. Se eu precisar de alguma coisa eu venho aqui na tabela, tá? Só que agora eu tenho temperaturas iniciais são as mesmas, finais eu tenho que saber. As massas são idênticas, só que mudou a fase. O A tem que derreter porque está sólido e o B está líquida, tá? E aí eu tenho ponto de fusão, ponto de ebulição, tudo bonitinho. O gráfico é tudo para considerar em módulo, né? Eu coloquei aqui. E aí eu preciso saber qual que é o gráfico. Então, primeiro vamos fazer umas continhas aqui.
para saber qual que é a temperatura final. Ela pode ser pelas respostas, pode ser que seja 10, pode ser que seja zero. Talvez eu nem consegui derreter o gelo todo, tá? Mas aqui eu já consigo eliminar o seguinte, ó. A, fase sólida, beleza? A, fase sólida. Então, poderia ser letra A, poderia ser letra B, nunca C, concorda? O gelo tem que derreter. Aqui ele nem derreteu, ele já pá, começou já a aquecer. Não poderia ser a letra C, não poderia ser a D, poderia ser a E, poderia sim, por que não? Pode ser que eu não tenha conseguido derreter o gelo completamente, né? Pode ser, mas pelo menos eu vou eliminar D e C, pelo menos duas, né? Eu vou eliminar olhando essa por esse por esse foco aí, beleza? Tudo tranquilo aí, né, gente? Bem, vou ter que fazer o cálculozinho aí, né? Que é o cálculo do. Já que eu sei que vai. Que tá sólida, já que eu sei que o ar tá sólido e é 100 graus, 100 gramas, perdão, eu tenho que calcular qual seria o calor necessário para o carinha A, que tá sólido, derreter. Basta pegar a massa dele, multiplicar pelo calor de fusão. Então basta pegar o 100, multiplicar, você for lá na tabela, você vai ver que é 80. Ele precisa, sempre a mesma coisa, né? 8.000 calorias. Ele precisa de 8.000 calorias, senão ele não derrete. Tá, e o outro, que é o carinha B, quanto ele está na fase líquida, então não tem que mudar de fase. Então é o MC. E ele está na fase líquida, eu sei que eu vou usar o calor específico do líquido, né? Vou usar um, beleza? Beleza. Depois você tem que resolver um em que o gelo está lá em menos 20 graus, para você ter que usar o quê? Antes dele derreter, ele ainda tem que aumentar a temperatura, a gente usar esse meio, né? Pegar depois vapor é, a 120 graus, para ele ter que você ter que usar o 0,8, para você ficar bem atento aí, hein? Não vai nessa onda que a gente vai surgindo exercício mais na fase líquida aqui. Não esqueça de consultar a tabela aqui. Então a massa é a mesma, 100. Calor específico 1, porque está na fase líquida. E a variação de temperatura. Bem, se eu considerar a máxima, ele vai sair de 100 e vai para zero. Aí seria o quê? Olha só. Seria esse gráfico aqui, ó. O último aqui, ó. Suponhamos, né? Que esse aqui foi lá e esfriou tudo, ó. Bateu lá embaixo, no zero. Sofreu uma variação de 100 a zero. Beleza. Então, daria Ô 10.000. Carlos, Oi, amigão. é, pode descer no gráfico ali embaixo, Claro. na última. Como o calor necessário é apenas 8.000, se ele, Ah, por amigão, tudo exemplo, bem, amigão. Pode falar? é, Desculpa. sei lá, se fosse 10.000 o calor necessário para derreter o gelo e 9.000 apenas o da água no estado líquido. O gráfico aí embaixo, nesse daí, estaria no 10.000 ou estaria no 9.000? Estaria muito bem a pergunta. Muito boa pergunta. Digamos que o gelo precisasse, né, só para recapitular aí, o gelo precisasse de 10.000, né? É, precisasse de 10.000. Só que aí o outro que perdeu, perderia só 9, né? Então ele perderia 9, ele ia descer aqui, igual esse aqui desceu, só que no lugar de 10.000 aqui ia ter 9, que é o máximo que ele pode fornecer. Ah, mas o gelo precisa de 10.000. Beleza, então pra você derreter ele completamente, você precisaria de mais 1.000. Então você não derreteu ele completamente. Aí se eu tivesse disponível só 5.000, ia descer do mesmo jeito e bater aqui embaixo, ó, mais ou menos na metade. Vai acabar precisa de 10, tudo bem, você só derreteu a metade, né? Mas ia descer direto aqui até bater aqui, certo? Só que Aí ficaria 0 graus líquido. aí ele ia descer aqui até 0 graus, ele já estava líquido, o B, né? Então ele vai continuar. Só que a energia dele, pelo que o Joaquim está propondo, né? Não foi suficiente para derreter o gelo todo. Então eu teria
coexistindo ali, gelo e líquido. E, né, eu precisaria de mais um pouco para derreter completamente e ficar 100% só com líquido. Beleza? Beleza, Joaquim? Beleza, Arthur? Mas eu vi aqui já que eu tenho mais do que eu preciso para derreter o gelo. Então tá sobrando aí 2.000 calorias, né? Sobrando entre aspas, né? Potencialmente, né? Eu tenho mais do que eu preciso para derreter o gelo, né? Então não é essa última, né? Eu tenho 10.000 disponível. Poderia ser uma dessas duas não, já matei, que é a B, né? Porque eu tenho até 10.000 para utilizar, 8.000 para derreter o gelo, sobraram mais 2.000 aqui, então o A não precisa. Por que é A e B? Será que eu troquei, né? Deve ser carinha A. A é o de menor temperatura. Opa. Isso, eu tenho 10.000 disponível, então eu tenho mais 2.000 para usar aí. Só que é o seguinte, se a maldade, né? Pega até a gente se não prestar atenção. 10.000 se ele chegasse até zero, mas ele não vai precisar chegar, ele não vai chegar até zero, né? Então ele vai 8.000, ele com certeza vai ceder para o gelo, vai derreter. Só que aí ele não vai perder mais 2.000, né? Ele vai perder só mais um pouco para eles chegarem a uma certa temperatura de equilíbrio que vai ser provavelmente 10, né? Pelos gráficos aqui, 10. Eu vou certificar que seja. Mas vocês perceberam a diferença aí? Não foi só essa maldadezinha aqui, quase que eu embarco aqui, né? Se eu não, o B é o de maior temperatura, o A é o de baixo. Né? Ficou até faltando o A aqui. Mas a questão é que ele não vai gastar os 10.000 todo, né? Porque se você pegar o gelo precisa de mais um pouquinho aqui para aquecer até essa temperatura de equilíbrio. Então vamos lá. Só para fazer a continha, então já vi que vai derreter. De um lado, que é o calor absorvido, que eu já vou colocar o ar, que eu sei que é ele que está absorvendo, e ele está mudando de fase e aumentando a temperatura, está fazendo duas coisas. E do outro lado, o carinha B está liberando o calor. Então, do lado de cá, eu tenho duas coisas. Eu tenho uma mudança de fase, que é um ml, né, perdão, mais uma mudança de temperatura, porque sobrou energia para aumentar a temperatura. E do outro lado eu tenho apenas uma menos, não posso esquecer, só uma mudança de temperatura. Tá certo? Então, mãos à obra, né? Esse lado aqui, 100 vezes 80, mais 100 de novo. Já derreteu, então uso 1. Temperatura final menos a inicial, que é zero. E do outro lado, menos a massa também é 100, calor específico também é 1, e a temperatura final menos a inicial, que é 100. Então, só fazer conta aqui, 8.000, mais, aqui vai sobrar só 100, né, que multiplica TF. Do outro lado, menos 100, que multiplica TF. Menos 100, que multiplica TF. E menos 100 com menos 100. Vai dar mais 10.000. Passa esse carinha para cá, vai dar 200, né? TF. Já fizeram a conta aí. Vai ficar 10.000. Passo 8.000 para cá, menos 8.000. Então eu tenho aí TF. Vai ficar com 2.000 que vai sobrar aqui. Dividido por 200. Beleza? Que vai dar os 10 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio, tá? Antes de voltar lá para o gráfico, olha só. Se eu considerar a água, carinha A, que era gelo, né? Sólida, a 0 graus Celsius. Se eu pegar ele, que é a massa, 100, né? Derretido, a líquida, sofrendo uma variaçãozinha de 10 graus apenas, ó. Porque a única coisa que aconteceu foi isso. Ele derreteu e saiu de 0 e foi para 10. Aí ele precisa, para sair de 0 e para 10, ele precisa só de 1.000, ó.
Por isso que lá no meu gráfico tá 8 para derreter e só mais 1.000 para chegar em 10. Então o outro não precisou perder os 10.000. Ele só perderia 10.000 se ele saísse de 100 graus Celsius até 0 graus Celsius. Muita atenção aí. Ele não fez isso. Ele saiu de 100 até 10. Então ele não precisou perder tudo isso. Na verdade, ele perdeu só 9.000. E o outro precisou de 1.000 para poder pular de 0 para 10. Que foi essa continha que eu fiz aqui, ó. Tranquilos, galera? Deu Ô, pra... cara, Oi. deixa eu só perguntar uma coisa. Porque quando tem, por exemplo, a substância fica uma no vapor e outra no sólido, aí a energia que é de vapor meio que libera para o sólido, aí não precisa fazer calor latente, ela precisa liberar energia para o calor latente e para aquecer o sólido. Se eu pegasse aqui água, né, por exemplo, seria esse exemplo, ó. Se eu pegar 100, a substância B aqui, ó, 100 graus Celsius, só que pegar, em vez de líquido, pegar ela a vapor, né? E Aí ela teria que primeiro mudar de fase, então teria aqui uma mudança de fase também, ó, de vaporização. só ela doar calor, ela não muda de fase, Exato, não. exato. O meu gráfico ia ficar assim. Ela ia ter que fazer o seguinte, né? Vai só embolando aqui. O meu gráfico ia ficar uma coisa assim, ó. Um gráfico de temperatura por calor, né? A substância quente, vapor, ia ter que mudar de vapor, tá? Hipoteticamente, que é mudar a fase, cair a temperatura, para encontrar com outro que também ia ter no gelo, se fosse esse aqui, né? No gelo, né? No caso, ele ia ter que também mudar de fase para depois encontrar com outro lá, ó. Então eu teria Ah, tá, duas entendi. mudanças de fase, uma de fusão, uma de vaporização e o calor sensível aqui, que é a mudança de temperatura. Então, Ah, tá, entendi. o vapor é um Entendi. bom exemplo. O vapor, ele tem muita energia, muito calor, né? Então ele perderia muita energia, tá certo? Então eu teria que fazer isso. Teria essas duas formas de calor, tanto de um lado quanto do outro. Beleza? Tranquilos? Eu Tá vou bom. fazer um desse depois para vocês, qualquer coisa. Pegar os extremos mesmo. Então, tem exercício nesse nível aí, tá? Que você tem que escolher o gráfico, determinar qual que é o gráfico correto, tá? E eu tinha selecionado três aqui. Ah, tem esse aqui. Tem só 2 minutinhos, nem que eu tenha que armar, mas ele é muito simples. Esse aqui é nível um, tá? Que é mais estilo vestibular. O nível 2 é um estilo assim mais para pensar, quebrar a cabeça. É como se eu estivesse nivelando vocês por cima. Estou colocando vocês num nível de raciocínio bem superior para você tirar de letra esses exercícios aí de vestibular sobre calorimetria, tá? A minha intenção é essa, beleza? Então esse aqui ele fala o seguinte: a figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, e não é água. Inicialmente a 15 graus, no estado sólido, né? Quando você vê dois patamares desse aqui, ó, só existe fusão. Então se ele vai fundir, então ele começou sólido. E só evaporação, né? Não tem outros. Então ele tinha que ter começado no estado sólido mesmo, olhando para o gráfico. Em função da quantidade de calor que ela recebe, porque é um aquecimento, né? Determine o valor aproximado do calor específico da substância. No estado líquido, muita atenção, porque eu tenho é, sólido, aqui eu tenho os dois, sólido mais líquido, mas seria mudança de fase, eu poderia perguntar qual que é o calor latente, líquido, líquido mais vapor, eu teria que perguntar o calor latente de vapor e vapor. Ele quer justamente nesse trecho aqui, ó, que inicia em 3.000
e vai até 5.000. Então, se ele quer calor específico, vamos à fórmula de calor específico, MC ΔT. Com certeza alguém fez uma musiquinha para guardar isso aqui, né? Então, variação de calor, 3.000 a 5.000, 2.000. Só montar aqui rapidinho que o tempo já foi, né? 2.000. Massa, qual que é a massa? 200 gramas. Calor específico, não sei, é o que eu estou procurando. Variação de temperatura, qual foi a variação de temperatura? Eu pego o trecho todo. Ele foi de 35 a 85. Então, 50, né? 85 menos 35. Pronto, fechou. Só fazer conta aí, ó. 2.200 C vezes 50. Então, vai ficar 2.200 vezes 50. Vai dar 10.000, né? Então, simplificando aí, vai dar 0,2. 0,2 o quê? Calorias por grama grau Celsius. Esse aí é o nível 1, 0,2. Beleza? Tranquilos? 0,2 ou 002? 3 zeros, tá certinho, 0,2. Beleza, galera? Tranquilos? Então, esse aí vai ser o nível do simulado que eu vou montar para vocês. E por enquanto, não pergunte com os prazos. Um abração para vocês.